Estamos de volta, senhores, com o nosso terceiro bloco, a nossa terceira parte. Pois bem, voltando na tela, nós já vimos no mundo das corporações as sociedades, é hora de vermos as associações. Então vamos lá, vamos tratar agora das associações. O que são as associações? Associações é a união de associados organizados através de um estatuto, então união de associados, organizados através de um estatuto, objetivando uma finalidade ideal. União de associados organizados através de um estatuto, objetivando uma finalidade ideal. A finalidade ideal, artigo 53 do Código Civil, também pode ser chamada de não econômica ou não lucrativa, enfim, ideal, não econômica, não lucrativa. A partir deste conceito de associações, nós já temos aqui algumas informações relevantes, capazes, inclusive, de diferenciar essa figura, associação, da outra figura, sociedade, que são figuras aí do mundo das corporações. A primeira diferença é que, enquanto a sociedade tem um contrato social, a associação tem um estatuto. Já é uma primeira diferença, uma diferença relevante. Inclusive, o artigo 54 do Código Civil, ele elenca o que o estatuto da associação deve conter. Denominação, fins e sede da associação, requisito para admissão, demissão e exclusão dos associados, direitos e deveres dos associados, fontes de recursos para a sua manutenção, modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, forma de gestão administrativa e aprovação das respectivas contas. Então, temos aí a primeira diferença. Enquanto a sociedade tem um contrato social em regra, a associação, invariavelmente, ela terá um estatuto. A segunda diferença é que na sociedade, vocês viram comigo há pouco, os sócios terão direitos e deveres entre si. Então, lá na sociedade, sócio tem direito e dever entre si. Na associação, não. O parágrafo único, você pode conferir no seu vade-mecum, o parágrafo único do artigo 53 afirma de forma categórica que os associados não têm direitos e deveres entre si. Os associados nas associações terão direitos e deveres perante a associação. Perante a associação. Gente, muitas das vezes, os associados sequer se conhecem em sua integralidade. Imagine uma associação de bairro, em que reúne ali moradores do bairro, um bairro enorme, que reúne aqueles moradores com o objetivo ideal de melhorar o bairro, melhorar a segurança, as quadras, a limpeza, as ruas, a eficiência. Muitos daqueles moradores sequer se conhecem entre si, sequer conversam entre si, muitos daqueles moradores. Você tem então aí, na verdade, associados que não têm como ter direitos e deveres entre si, porque sequer se conhecem. Os associados na associação, repito, não possuirão direitos e deveres entre si. Eles possuem direitos e deveres perante a associação, em face da associação. A dinâmica é essa. Acompanharam aí? Beleza? Ainda nas diferenciações. A sociedade visa o lucro. A sociedade visa o lucro. O objetivo da sociedade é que, ao final do exercício financeiro, haja partilha de lucros entre os sócios. A associação não. A associação tem uma finalidade ideal, uma finalidade não lucrativa. Você em casa pode se perguntar assim, professor, quer dizer então que a associação não pode dar lucro? Não, gente, a associação não só pode, como deve dar lucro. Ela não só pode, como ela deve, eu dizia, dar lucro. Claro, lógico, mas este lucro, ele não deverá ser partilhado entre os associados. Não. Como a finalidade é ideal, a finalidade é não lucrativa, este lucro não vai ser partilhado. Este lucro vai ser reinvestido na finalidade social. Então, quando nós afirmamos que a associação tem uma finalidade ideal, não lucrativa, quer dizer
que nesta associação não haverá partilha de lucros. Caso haja lucro, e é saudável que o tenha, porque a pessoa jurídica deve pagar as suas contas, e após pagar as suas contas deve ter um saldo. Caso haja lucro, este lucro deve ser reinvestido na finalidade ideal. Então, a associação de bairro, por exemplo, todos pagaram a cota mensal, a associação pagou a todos os funcionários, pagou o aluguel do local onde funciona, a reticência, coisa e tal. Teve lucro? Teve lucro? E aí? O que fazer com este lucro? Vai ser reinvestido na finalidade ideal. Vamos fazer uma quadra, trocar o alambrado da quadra, botar segurança, melhorar o serviço de limpeza. Vamos verificar aí no reinvestimento, reinvestindo na finalidade ideal. Nesta associação, os associados, diz o artigo 55, devem ter iguais direitos. Iguais direitos perante a pessoa jurídica da associação. Lógico. Os associados devem ter iguais direitos perante a pessoa jurídica da associação. Mas nada impede que o Estatuto venha a instituir categorias com vantagens especiais. Então, nada impede que o Estatuto venha a instituir categorias com vantagens especiais. Nada impede. É plenamente viável, é plenamente possível que o Estatuto, por exemplo, regule que os diretores da associação não estão obrigados ao recolhimento da taxa mensal. Porque geralmente tem uma taxa mensal ali que a galera paga, né, para sustentar a associação. É viável, é possível que haja lá um regramento informando esta situação. É até, eu diria, aconselhável, porque os diretores da associação costumam trabalhar de graça, né, em prol da coletividade. O cara trabalhar de graça e ainda pagar a taxa mensal às vezes é meio complicado. Quando você mantém a regra do pagamento, mesmo para o pessoal da direção, ninguém quer ser diretor. Então, talvez o melhor seja trazer uma benesse para estimular o ingresso ao cargo. Ok. A qualidade de associado é, em tese, intransmissível, diz o artigo 56. Então, se o Estatuto não tiver uma única linha sobre a qualidade, a transmissibilidade da qualidade de associado, a presunção é que ela é intransmissível, mas nada impede que o Estatuto regule acerca da transmissão desta posição de associado. Não há nenhum problema. O associado, ele pode ser excluído? Sei lá, hoje quero excluir Marcos da minha associação. Marcos, cara, péssimo gosto musical, enfim, tem condição, né? Quero mais que Marcos faça parte aqui do nosso clube. Posso simplesmente excluí-lo? Não é bem assim. Para que haja exclusão de um associado, artigo 57, tem que ter um justo motivo, uma justa causa, e este associado excluído terá direito de defesa e recurso. Então, eu tenho que arrumar um motivo justo, né? E o péssimo gosto musical dele seguramente não é um motivo justo, e tenho que dar ainda a ele direito de defesa e direito de recurso. Então, haverei de dar defesa, haverei de dar, eu dizia, recurso. A doutrina, quando olha para esse artigo 57, nos diz que você está diante da aplicação de um direito e garantia fundamental às relações privadas. Então, diz a doutrina, você está diante de um direito e garantia fundamental aplicável às relações privadas. Diz o Daniel Sarmento, um importante autor constitucionalista, você tem a aplicação de direitos e garantias fundamentais a relações horizontais. Por que horizontais? Porque entre iguais, né? Lembra lá da nossa aula de número 1? Nossa aula de número 1, ele disse que o direito público, aquele que tem o viés estatal, trabalha com relações verticais, o Estado impondo o particular. Já o direito privado trabalha com relações horizontais. Então, eu tenho aqui a aplicação de direito e garantia fundamental às relações horizontais, às relações particulares. Que direito e garantia fundamental é este, professor? Você vai ter aqui a aplicação do direito e garantia fundamental do devido processo legal, que está lá por volta do artigo 5º, inciso 55, 54 da Constituição Federal. Ninguém pode ser privado de uma determinada situação sem que haja o devido processo legal, sem que haja um contraditório, direito de defesa, direito de recurso. Vem cá, se a associação for extinta, o que é que eu farei, o que é que eu faço com o seu patrimônio? O artigo 61, olha aí na tela, o artigo 61 do Código Civil
nos dá o caminho. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designado no Estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Está aí. O artigo 61 já dá o norte. Segue o parágrafo 2º. Se não existir no município, no estado, no Distrito Federal, no território, em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à fazenda do estado, do Distrito Federal ou da União. Beleza? Senhores, vencemos então as corporações. É hora de avançarmos às fundações. As fundações. E o elemento central da fundação é o patrimônio. São os bens. O elemento central da fundação é o patrimônio, o elemento central da fundação é os bens. É os bens. Se você volta novamente lá para a nossa aula anterior, quando eu dou o conceito de pessoa jurídica, você vai verificar que eu lhe digo que a pessoa jurídica é a soma de esforços humanos, e aí diz, coloca entre parênteses corporação, que nós já estudamos, e aí eu sigo no conceito, ou a destinação de um patrimônio, coloca entre parênteses fundação. Estou aqui agora, analisando a fundação, esta pessoa jurídica que é formada a partir da destinação de um patrimônio. Como elemento central da fundação é uma destinação, uma afetação patrimonial, essa fundação é uma Universitas Bonurum. É uma Universitas Bonurum, porque ela é uma universalidade de bens. Ela é uma universalidade de bens, ela é uma Universitas Bonurum. Nas pegadas das mudanças legislativas do ano de 2015, percebe-se que o tema fundação foi tocado. O tema fundação foi tocado. O tema fundação mereceu reparos, mereceu reformas no ano que passou. A lei, olha aí na tela, 13.151 de 2015, alterou o Código Civil, em especial em 3 artigos, artigos 62, 66 e 67. 3 artigos relacionados ao tema fundação. Artigos 62, 66 e 67. Pois bem, vamos lá. Primeira notícia. Como é que eu faço a criação de uma fundação? Como é que eu, Luciano, desejando, criarei uma fundação? A primeira coisa que você tem que fazer é a afetação, destinação de um patrimônio livre e desembaraçado. Então você tem que fazer uma afetação, uma destinação de um patrimônio livre e desembaraçado. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que pegar um patrimônio seu que não responda por dívida, que esteja livre e desembaraçado, e afetar, destinar à fundação. E como é que eu vou destinar esse patrimônio? O caput do artigo 62 nos dá 2 opções. Você fará essa destinação através de uma escritura pública, se este ato for produzir efeitos intervivos, ou você fará esta afetação através de um testamento, se este ato for produzir efeitos mortis causa. Escritura pública, se for produzir efeitos intervivos, ou testamento, se for produzir efeitos mortis causa. Pronto. Beleza. Professor, qual é a diferença prática? Se o seu desejo é ver a sua fundação funcionando, ainda enquanto você estiver vivo, você fará essa afetação através de uma escritura pública. Se o seu desejo, porém, é que esta fundação ela apenas funcione após a sua morte, você fará esta afetação através de testamento. Tomem cuidado,
Todavia, porque a depender da forma que você faça esta afetação, você sofrerá impactos práticos. Explico. Vem comigo na tela. O artigo 64 do Código Civil nos informa que se a fundação foi instituída por um negócio jurídico entre vivos, leia-se estatuto. Então, se ela for constituída por um negócio jurídico entre vivos, leia-se estatuto. Estatuto não, perdão. Escritura pública, retifica aí. Leia-se escritura pública, agora sim. Esta instituição será irretratável. Então, se essa fundação for constituída por ato inter vivos, leia-se escritura pública, esta instituição será irretratável. Amigo, se eu lavrar uma escritura pública destinando 20% do meu patrimônio, que é livre e desembaraçado, para montar uma fundação, ainda que eu, instituidor, não pegue estes bens e transfira para a fundação, um Ministério Público poderá ajuizar uma ação e o juiz, através de tutela específica, fazer a transferência. Então, a instituição, através de escritura pública, leia-se por ato inter vivos, será irretratável. Já a mortis causa, através de testamento, essa pode ser revogada a qualquer tempo. Essa pode ser revogada a qualquer tempo, lógico, antes do falecimento. Hoje fiz um testamento, deixando 10% do meu patrimônio para abrir uma fundação. Amanhã mudei de ideia, acho que eu não quero mais montar a fundação, revogo o testamento. Sem problema. Depois de amanhã mudei de ideia de novo, quero deixar um testamento agora com 30%. Posso fazer. Então, a por testamento, ela é retratável. Então, a depender da forma de instituição, você poderá ter um ato irretratável ou um ato retratável. Tá bom. Mas vem cá, e se este patrimônio afetado for insuficiente? Seja através de uma escritura pública, seja através de um testamento. E se este patrimônio afetado for insuficiente? Se ele for insuficiente, artigo 63 do Código Civil, serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação, que se proponha a fim igual ou semelhante. Então, serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporado em outra fundação, que se proponha a fim igual ou semelhante. Está lá, artigo 63 do nosso queridíssimo Código Civil. Acompanharam o raciocínio, gente? Beleza? Mas vem cá. Este estatuto, que fundacional, né, depois da escritura pública, depois do testamento, que vai pegar este patrimônio livre e desembaraçado, ele vai afetar estes bens para quê? Este patrimônio destinado servirá para qual finalidade? Quais são as finalidades fundacionais? E aqui vem a primeira modificação de 2015. O parágrafo único do artigo 62, o novo parágrafo único do artigo 62, ele foi dilatado no que diz respeito ao rol de finalidades fundacionais. Antes da lei de 2015, a fundação só podia ter finalidade moral, cultural, religiosa ou de assistência. Estas eram as finalidades antes da reforma legislativa. Agora, após 2015, a fundação ela teve uma amplitude maior nos rolos fundacionais. O novo artigo 62, parágrafo único, que eu faço a leitura a partir de agora, dilata as possibilidades, trazendo assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, atividade religiosa. Vejam vocês como houve uma enorme amplificação do rol de finalidades fundacionais. Então, agora, após a reforma, eu tive esta ampliação. Professor, este rol do artigo 62 é taxativo ou é exemplificativo?
Se você vai para a cabeça do parágrafo único do artigo 62, você vai verificar que temos lá a expressão somente. A fundação somente poderá constituir-se para fins de. Então temos lá a expressão, eu dizia, somente, né? E essa expressão, amigo, acaba por indicar uma ideia de um rol taxativo. Esta expressão, na verdade, está desde antes da reforma de 2015, tá? E ela, sob o ponto de vista legalista, literal, acaba por indicar, eu dizia, um rol taxativo. Todavia, à época, antes da reforma de 2015, a doutrina, através dos enunciados 8 e 9 do Conselho da Justiça Federal, passou a defender a ideia, passou a defender a tese, de que desde que mantida a finalidade ideal, a fundação poderia sim ter outras finalidades, tá? Então tá lá enunciado 8, enunciado 9 do CJF. Então, a fundação poderia ter outras finalidades, a fundação ela poderia ter outros caminhos, diz o enunciado 8º e 9º. Agora, com a dilação das finalidades, eu particularmente penso que o enunciado 8 e 9 vai perder um pouco a razão de ser. Porque, gente, nós temos 9 opções agora, né? São opções bem amplas, ok? Então, para a prova, eu lhe aconselho que siga a redação do artigo, somente, tá? E se é somente, a finalidade é taxativa. Vamos verificar se o enunciado 8 e 9, depois aí da modificação de 2015, se ele será mantido ou se ele cairá. Pois bem, fiz a afetação de um patrimônio, através de escritura pública ou testamento, observei um patrimônio livre e desembaraçado, coloquei como uma das finalidades, lá do parágrafo único do artigo 62, fiz o estatuto fundacional. Fiz o registro da fundação, porque a pessoa jurídica, você viu comigo aulas atrás, ganha personalidade através do seu registro, e a minha fundação está funcionando. Minha fundação está funcionando de vento e polpa. Pergunto aos senhores. Uma vez em funcionamento, seria possível a alteração dos estatutos fundacionais? Será que eu posso alterar os estatutos fundacionais de uma fundação? A resposta é positiva. O artigo 67 do Código Civil nos traz 3 requisitos. 3 requisitos para que haja aí a alteração dos estatutos fundacionais. O primeiro requisito é deliberação por 2/3. Deliberação por 2/3 é o quórum. Quórum. Então, eu tenho que ter lá um quórum dos 2/3 dos competentes para gerir e representar a fundação. Segundo requisito, não contrariar ou desvirtuar a finalidade desta. A ideia é que a vontade do instituidor seja preservada. O cidadão pegou o patrimônio dele, livre e desembaraçado, e colocou naquela fundação porque ele acreditava naquela finalidade. Então temos que preservar, não contrariar ou desvirtuar a finalidade. Podemos até aumentar a finalidade, mas não posso contrariar ou desvirtuar a finalidade inicial. E o terceiro requisito, que teve mais uma vez alteração em 2015, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, e aqui vem a novidade, no prazo máximo de 45 dias, fim do qual, ou no caso de um Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Então, o MP estadual, tem que aprovar esta modificação estatutária. Antigamente, antes da reforma de 2015, nós não tínhamos este prazo de 45 dias, nós não tínhamos essa parte aqui, ó. Antigamente era, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, ou no caso do Ministério Público a denegar, o juiz supri-la a requerimento do interessado. Aí o que acontecia? Você dava entrada junto ao Ministério Público, e o Ministério Público simplesmente não se pronunciava. Dava o que nós chamamos na advocacia de embargo de gaveta. Pegava aquilo ali e colocava na gaveta. Ó. Pum. Guardava lá na gaveta. Não se pronunciava. Sem a negativa do MP, eu não poderia ir até o juiz. Então eu ficava de mãos atadas. Por conta disso, a reforma trouxe prazo. O MP terá 45 dias. O MP terá 45 dias. 45 dias para se manifestar. Se ele denegar nos 45 dias, eu vou suprir com o juiz. Beleza. Se passar os 45 dias e ele aprovar, tranquilo.
Se passar os 45 dias e ele ficar calado, eu já posso ir até o juiz. Então agora o MP tem prazo, 45 dias para manifestar. Concordou? Modificou. Denegou? Eu vou a juiz. Silenciou? Eu entendo como negativa e já subo para o magistrado. Gente, se o quórum para aprovação de mudança é de 2/3, é possível que eu tenha uma minoria vencida. E esta minoria vencida, diz o artigo 68, esta minoria vencida terá o prazo de 10 dias para impugnar a mudança. Então, essa minoria vencida vai ter o prazo de 10 dias para impugnar esta modificação. Ainda no tratamento do tema fundação. E quem é o guardião das fundações? A quem cabe proteger, tutelar as fundações. O artigo 66 do Código Civil, olha aí na tela, artigo 66 regula o tema. E mais uma vez, houve uma modificação em 2015. Na verdade, essa modificação de 2015 veio tão somente adequar o artigo ao entendimento do STF, ventilado na ADIM 2794, que havia aí declarado a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, e agora houve essa adequação. Então vamos lá, diz o 66. Velará pelas fundações o Ministério Público Estadual. MP estadual. Então cabe ao Ministério Público Estadual velar pelas fundações. Professor, e se a fundação for situada no Distrito Federal ou territórios? Vem o parágrafo 1º. Neste caso, será o MP do Distrito Federal e territórios. Ok. Professor, e se esta fundação tiver várias filiais, estender a sua atividade por todo o país? Vem o parágrafo 2º. Olha aí na tela. Se ela estender a atividade por mais de um estado, caberá o encargo a cada um deles ao respectivo Ministério Público. Então, se tem, por exemplo, filial na Bahia, em São Paulo, no Rio, o MP da Bahia, o MP paulista, o MP carioca farão, cada um no seu âmbito, as respectivas fiscalizações. Como proceder na hipótese de extinção da fundação? O que fazer com o patrimônio? O artigo 69 nos informa: tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz que se proponha a fim igual ou semelhante. Pronto. Tá aí. O próprio artigo 69 já nos dá o norte lá, caso haja previsão no estatuto ou caso não haja previsão no estatuto. Vencemos, então, as fundações e vencemos o terceiro item classificatório da pessoa jurídica, quanto à estrutura. Vimos a classificação quanto à estrutura, quanto à atividade e quanto à nacionalidade. Classificar a pessoa jurídica é momento de avançarmos ao tema extinção da pessoa jurídica. E quando eu falo de extinção da pessoa jurídica, segundo a doutrina, ela poderá ser voluntária, que nós chamamos de convencional. Ela pode ser administrativa, ela pode ser judicial, ou ela pode ser legal. Voluntária, que é convencional, administrativa, judicial e legal. Vou começar aqui com a voluntária, que é a convencional. Na extinção voluntária, a mesma vontade criadora gerará a extinção da pessoa jurídica. A mesma vontade que criou a pessoa jurídica gerará a sua extinção. Ela se dará através do distrato. Então, ela se dará, eu dizia, através do distrato. Então, a mesma vontade criadora que fez o contrato da pessoa jurídica gerará a sua extinção. E essa extinção, ela se dará através do distrato. Então, dá um exemplo básico aqui. Quando eu me formei, né, eu me juntei mais 2 amigos e nós montamos um escritório de advocacia. Só que o escritório ia mal, e aí um deles passou um concurso no interior, eu comecei a dar aula, passei no mestrado, né, etc. E nós resolvemos, então, desfazer o escritório
A mesma vontade criadora gerou a sua extinção. Sentamos em uma mesa e fizemos o distrato. É a extinção voluntária convencional. Ok? Próximo bloco, retorno com a extinção administrativa. É um minutinho, até daqui a pouco.